Olá, pessoal! A gente vai para a aula 2 agora. Essa aula 2 que nós vamos falar da aplicabilidade dos óleos, essenciais dentro da nutrição e principalmente as suas funções e suas descobertas. Eu principalmente fiz todo o cuidado aí para a gente utilizar artigos atualizados. Muitos artigos que eu encontrei eram utilização in vitro e em ratos, então esses artigos eu acabei excluindo. Porém, todos os óleos essenciais que eu vou citar agora são os óleos indicados para ingestão oral, especificamente esses que a doTERRA utiliza para indicação oral. Na próxima aula, que seria a última aula, depois da nossa próxima live também, nós vamos estar falando dos óleos essenciais na nossa gastronomia, tá bom? Então, quero me apresentar novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Delgado, eu sou nutricionista especializada em nutrição esportiva e fitoterapia, com ênfase também em nutrição estética. Atuo há 6 anos no consultório e a convite da Tabata vim aqui estudar com vocês sobre a aromaterapia, sobre o meu olhar de nutricionista, embasado nos artigos científicos que eu encontrei no decorrer dessa semana na montagem desta aula. Destacando novamente a indicação do nutricionista para poder falar sobre aromaterapia. É muito importante esse nutricionista ter o título de Lato Sensus de fitoterapia ou fazer a certificação da Asbran de fitoterapia para aí assim poder fazer uma boa indicação, porque nada mais é que o óleo essencial, ele entraria aí como um braço da nutrição fitoterápica, porém ele não é considerado um fitoterápico, porque o fitoterápico, como a própria descrição que vocês vão enxergar aí na tela, ele é retirado principalmente extratos isolados, de droga vegetal, de plantas, e os óleos essenciais, eles entrariam aí só com uma nomenclatura, uma normatização diferenciada, até porque dentro da pós-graduação, por exemplo, de fitoterapia que eu tive, nós não somos orientados a indicar aromaterapia, apesar de, como eu disse na primeira aula, ser um tratamento não alternativo que a gente pode estar indicando caso a gente tenha o curso de aromaterapia, se a gente é especialista em aromaterapia. Isso tudo para garantir a indicação de forma ética e segura para os nossos pacientes. Mas para você que não é nutricionista, então fica aqui claro, a gente tem aqui na tela esquerda do nosso vídeo a normativa, ficou um pouco pequenininha, mas vocês podem procurar que vocês vão encontrar com facilidade. Então, reforçando a primeira aula, nosso Conselho Federal de Nutrição, ele tem essa normativa 525, que é a regulamentação da prática da fitoterapia pelo nutricionista, atribuindo competências para as modalidades específicas na prescrição de plantas medicinais, chás, medicamentos fitoterápicos, produtos tradicionais fitoterápicos e preparações magistrais de fitoterápicos como complemento de prescrição, dietética e outras providências. Entrando nesse anexo, dentro da fitoterapia, o derivado de droga vegetal incluiria, inclusive, o extrato, como eu havia falado no início, tintura, alcoolatura e óleo fixo e volátil. Porém, a gente tem um cuidado que nós, nutricionistas, mesmo com a indicação da doTERRA para ingestão oral, a gente tem que tomar cuidado com essa legislação, porque o nosso conselho, a nossa legislação, ela pede um cuidado nessa indicação de injeção de óleo de forma oral, porque nós, como nutricionistas, na parte fitoterápica, a gente tem essas nomenclaturas que precisam ser asseguradas. Como a gente não tem essa indicação, é mais indicado que você, que é nutricionista, faça o curso de aromaterapia para ter garantia de segurança e ética na indicação para não ter problemas futuros. Então, a nutrição, ela entraria ali dentro da indicação da legislação da Anvisa, como ao uso da aromaterapia como uma terapia alternativa, porém, vou reforçar mais uma vez, se você é nutricionista, faça um curso de aromaterapia para estar indicando. Porém, o objetivo da aula hoje é mostrar os benefícios dos óleos essenciais na nossa saúde. Então, esses são os óleos essenciais que são indicados, segundo a doTERRA, para ingestão oral, O basil, o black pepper, o cinnamon, que é o cravo, o clarim, o clove, que seria o cravo, a copaíba, o vanguard beetles, orégano, hortelã, pimenta, a menta, o pink pepper, rosemary, tangerina, o de orange e o zenguesh. Todas essas nomenclaturas, quando vocês forem procurar
No PubMed, que foi a plataforma que eu utilizei para estar fazendo essa aula, eles estão todos em inglês, então já vai ser fácil para vocês encontrarem nas nomenclaturas essa utilização desses nomes, que ficam mais fácil para fazer a busca. Então, o frankincense, que é o óleo de olíbano, o juniper berry, lavanda, limão, lemongrass e a lima. Como nutricionista, associando o tratamento da aromaterapia, a gente tem que entender alguns fatores. Que a perda de peso ou a qualidade de vida dentro da nutrição engloba principalmente a qualidade de sono. Por isso que eu coloquei até na base dessa pirâmide. Quando a gente fala de perda de peso também, um dos fatores que complicam a perda de peso é a ansiedade. E aí, por fim, o controle da qualidade desse sono, dessa ansiedade, vai gerar uma perda de peso. Nós não podemos esquecer jamais que o tratamento ele é multidisciplinar. Então, a aromaterapia, ela entraria como um complemento desse tratamento, um coadjuvante. Então, você que precisa perder peso, tem compulsão alimentar, tem dificuldades para perder peso, a aromaterapia, nem a nutrição isoladamente tem poder de emagrecer se você não ter, principalmente, orientação de bons profissionais. Quando eu falo isso, porque às vezes a gente aposta nossas fichas somente num tratamento e às vezes você precisa de outros profissionais, como psicólogos, médicos, fazer exames. Antes mesmo de a gente indicar um óleo, a gente tem que conhecer realmente o histórico deste paciente. Na primeira aula, eu fiz uma orientação de indicação de como a gente vai perceber a necessidade do uso da aromaterapia desses pacientes. Para facilitar, eu selecionei alguns óleos, inclusive esses que estão em negrito, são indicados para uso oral também, que a gente poderia melhorar o sono. Entrando na nossa literatura, aqui a gente tem as referências de alguns artigos falando, por exemplo, do óleo de lavanda e as suas indicações clínicas. Então, nesses artigos que eu encontrei, como o primeiro vocês podem chegar no lado esquerdo, o primeiro quadro do lado esquerdo, o óleo de lavanda, o óleo essencial, ele reduziu o nível de ansiedade. Então, uma coisa muito importante que algumas pessoas confundem é que o uso do óleo de lavanda, ele não vai induzir a produção de melatonina. Ele vai induzir a melhora do quadro de ansiedade desse paciente. Inclusive, nesse estudo mostrou que a ansiedade melhorou o quadro também de pressão arterial, ou seja, da pressão coronariana desse paciente. No outro estudo, a lavanda, ela participou do chamado higiene do sono, que diminuiu o grau, né, e melhorou a qualidade de sono de estudantes universitários com problemas de sono, devido aos atos relatos no artigo. Eles mesmos relataram aí a melhora do controle de sono. E no outro artigo mostrou uma comparação, na verdade, do uso de óleo de lavanda na forma tópica e na forma oral, que é esse Cixilan. Então, o Cixilan seria a lavanda numa forma oral de comprimido e a lavanda no uso tópico. Nesse estudo, só mostrou a diferença se teve maior efeito ou não. E como vocês podem ver, eles não mostraram diferença se no uso tópico ou no uso oral. Um outro óleo também utilizado não só para a melhora da qualidade do sono, mas também para a melhora da ansiedade e compulsão alimentar é o bergamota. Eu destaquei aqui em vermelho os principais pontos desse estudo, né? No caso, a aromaterapia com óleos essenciais pode fornecer um tratamento seguro e uma boa relação custo-benefício para muitos problemas mentais. Este estudo é piloto, né? Ou seja, um estudo novo, provavelmente eles vão aprofundar esse estudo, observou efeitos na inalação do óleo essencial de bergamota na saúde e bem-estar mental, conforme pedido pela escala de afeto positivo e negativo. Esse estudo é um estudo americano que foi utilizado em 50 mulheres na faixa etária de 23 a 70 anos, que incluiu essa análise de 15 minutos da exposição do óleo essencial de bergamota, melhorando os sentimentos positivos. Então, pessoal, reforçando principalmente o que a gente citou na primeira aula, é que a aromaterapia, ela proporciona o bem-estar e sentimentos. Então, o bergamota, ele poderia ser usado no momento de compulsão alimentar, com certeza. Até, como eu falei para vocês, estou fazendo essa aula a convite da Tabata, a gente pode estar complementando com a orientação da Tabata a forma de usar e como usar esse bergamota no nosso dia a dia. Esse estudo também fornece evidências preliminares da eficácia e da segurança da inalação do óleo essencial de bergamota
para o bem-estar mental e no centro do tratamento da saúde mental, sugerindo que a aromaterapia como óleo essencial de bergamota pode ser auxiliar na eficácia da melhora da saúde mental de indivíduos. No caso aqui, ele só concluiu novamente o que eu já tinha falado. Eu só destaquei aqui porque existe grande dúvida quando a gente fala do uso de óleos essenciais para esses objetivos. O que eu quis confirmar para vocês é que dentro da nutrição, a gente não identifica somente um problema no paciente que tem compulsão ou tem ansiedade, a gente identifica vários problemas e a gente não necessariamente sabe dizer quais os momentos de compulsão. Então, como o próprio estudo mostrou, o óleo de bergamota é uma solução barata e de custo-benefício. Quando esse paciente tiver uma crise de ansiedade ou alimentar, ele pode deixar no bolso ou perto das próximas refeições. Então, você, nutricionista, pode já indicar os horários para ser usado. Inclusive, um dos melhores horários para indicar é o final do dia, onde as taxas de cortisol diminuem e a ansiedade aumenta. Inclusive, isso é um relato muito comum dos pacientes com compulsão alimentar, aumento de ansiedade no final do dia. Outro artigo também, ele mostrou uma associação do uso, por exemplo, também da hortelã-pimenta, que juntamente com o lang-lang, que melhorou o estado de alerta, diminuiu o estado de alerta, mas aumentou significativamente a calma. Esse resultado fornece suporte para a alegação que os aromas de óleos essenciais podem produzir efeitos significativos e avaliou também a melhora do comportamento humano desses pacientes que eram ansiosos. No caso desse artigo, foi justamente, eles queriam entender a associação do hortelã-pimenta com o lang-lang. É um artigo de 2008 que mostrou a influência do efeito psicológico da aromaterapia em situações de estresse e de necessidade de aumentar os níveis de calma. Então, se a gente pegar também um paciente, por exemplo, que está no momento de uma cirurgia bariátrica, que vai passar pela cirurgia bariátrica, ou você, nutricionista, que está tentando trazer esse paciente para outros tratamentos mais alternativos, mais assertivos, a associação desses dois óleos pode gerar mais calma. Então, o que a gente também tem que tomar cuidado, como a gente falou na primeira aula, quando a gente associar vários óleos ao mesmo tempo, talvez alternar os dias de uso. O excesso também de óleos que desenvolve calma pode diminuir também a necessidade de atenção desse paciente, por exemplo, na hora de prestar atenção num trabalho, nas atividades escolares, ou num trabalho que essa pessoa exige muito atenção. A melhor forma de indicar, na minha opinião, esses óleos são perto das principais refeições ou nos momentos onde esse paciente ele relata picos de ansiedade. O óleo de olíbano, que é um dos óleos muito utilizados para associar também com outros óleos, foi mostrado neste estudo especificamente, um estudo de 2018, um estudo super novo, que o óleo de olíbano ele foi utilizado por pacientes diagnosticados com câncer que tinham muita fadiga. O uso dele como uma terapia de suporte melhorou muito, no caso assim, né, a fadiga desses pacientes que contêm câncer, né, então em tratamento do câncer, que diminuiu muito a fadiga. Então o uso tópico do óleo de olíbano deu uma sensação, né, de bem-estar, né, que esses pacientes tinham. Eu não vou falar aqui, no caso, a indicação desse óleo de ingestão oral para pacientes com câncer. No caso, é melhor a gente estar comunicando os médicos, né, profissionais que também estão acompanhando esse paciente. Mas, então, se a gente pode dizer aqui que ele melhora a fadiga em pacientes com câncer, ele vai melhorar também pessoas que têm alta fadiga, como em doenças autoimunes, doenças relacionadas à depressão, novamente a ansiedade, menopausa e mulheres que estão em período menstrual, que também tem um aumento de fadiga, ou até mesmo pessoas que praticam esporte, que principalmente em períodos competitivos tem muita fadiga. E aqui, até para a gente não deixar tão extensa essa aula, eu quis destacar a substância que está presente no limão, no lemongrass e na lima, que é o D-limoneno. Até eu e a Tabata, a gente estava conversando como esse D-limoneno ele pode influenciar na perda de peso. Então, lembrando novamente que a aromaterapia, o objetivo dela é causar
boas sensações com os aromas, mas os seus extratos, né, a sua substância, no caso do limoneno, que é uma substância funcional, ele tem também poderes internos e celulares devido às suas substâncias funcionais e antioxidantes, na melhora de alguns marcadores inflamatórios e antioxidantes. O que seria tudo isso? Quando a gente tem um estresse causado por ambiente externo, por exemplo, uma má alimentação, um sono irregular, uma flora intestinal que não está funcionando, um estresse mental físico, vários alimentos, eles têm propriedades antioxidantes, ou seja, eles vão diminuir ações causadas por estresse metabólico, que a gente chama isso também de ações de radicais livres. Vocês vão ver ao final da aula que todos os óleos que eu vou citar aqui, eles têm uma função em comum, que eu vou citar no final dessa aula. Então, no caso, o D-limoneno, ele tem uma função, no caso deste estudo, foi utilizado em ratos. Eu até falei na primeira aula que a gente tem que buscar estudos em humanos, porém a gente não tem ainda muitos estudos utilizando humanos para comprovação de eficácia, mas como é um estudo novo, a gente pode dizer sim que o rato ele é muito parecido também com o nosso organismo humano, por isso que ele é comparado. No caso desses ratos, eles melhoraram ações hipoglicemiantes usando o D-limoneno, melhorando o parâmetro de insulina, ou seja, esses óleos eles podem melhorar o padrão de insulina de pessoas, por exemplo, que têm uma diabetes. E aí, como eu expliquei, para a aula ficar bem objetiva e clara, como nutricionista, a gente tem que tomar muito cuidado com a ação medicamentosa. Então, neste caso, ao contrário, por exemplo, do óleo de lavanda, olíbano, para a gente estar usando perto de refeições, este óleo em específico é melhor utilizar longe de ações de medicamentosas, para que a gente não tenha efeitos ao contrário, né? E assim tenha uma hipoglicemia. Para quem é nutricionista, sabe que o medicamento da diabetes, ele vem aí para controlar a insulina. Então, só resumindo basicamente, se a gente fazer o uso de altas doses, talvez a gente poderia ter uma ação hipoglicemiante negativa nesse paciente. Então, outro benefício do D-limoneno e outros artigos também que eu havia pesquisado é as suas ações antimicrobianas. Eu sempre falo que o nosso organismo, ele é mais bactéria do que humano, né? Então a gente tem, por exemplo, nos congressos de nutrição, aulas e aulas falando sobre saúde intestinal, o quanto a saúde intestinal é importante para a nossa sobrevivência humana. Então, quando você usa um óleo essencial, um alimento antioxidante, como eu havia falado, além da ação antioxidante, ele tem ação também no combate de bactérias e fungos que são normais e são comuns no nosso dia, porém, bactérias e fungos que ao longo dos anos eles podem ser deletérios para a nossa saúde. Então, por exemplo, Escherichia coli, a gente tem muito, e a gente vai falar sobre isso nessa aula também, candidíase de repetição, a síndrome de Crohn, como também o síndrome de intestino irritado. Todas essas ações microbianas, elas podem diminuir a nossa imunidade. Então, o D-limoneno, ele é um óleo essencial, uma substância funcional que está no óleo essencial, que é importante para ações antimicrobianas. A ação antimicrobiana foi investigada contra 3 micro-organismos, como eu falei, Staphylococcus, Listeria, Pseudomonas, eu falei em Escherichia coli, mas tem outros estudos também que são utilizados. Os óleos essenciais sanguinileno, solorino, moro são significativamente ativos contra monocitogenes, enquanto extrato de hexânico, valência, contra todos os micro-organismos testados. Esses palavrões, pessoal, que eu falei aqui, nada mais é do que micro-organismos microbianos, onde o D-limoneno ele teve uma ação onde melhorou, diminuiu, na verdade, a proliferação dessas bactérias no nosso organismo, que ao longo dos anos ele pode baixar a nossa imunidade, ou mesmo causar um aumento de fungos, por exemplo, em unhas e até mesmo no nosso intestino. Esse estudo também, ele mostrou, no caso, eu até destaquei extrato fermentado, que eles utilizaram o extrato fermentado do D-limoneno.
O extrato fermentado foi obtido também e testado em relação à sua atividade antitumoral e imunomoduladora. A atividade antitumoral do extrato fermentado não só foi maior que o do extrato de resíduo de laranja, que também tem o D-limoneno, como apresentou resultados promissores para todos os testes de atividade antioxidante em macrófagos, que são células que estão no sistema linfático, que é responsável por combater micro-organismos estranhos, levando à conclusão do potencial desse extrato no combate de reações inflamatórias e doenças autoimunes. Estes testes também revelaram que o extrato apresentava a capacidade de reduzir a retenção lisomal, fagocitose e produção de peróxido de nitrogênio, que são ações inflamatórias no momento que o organismo está passando por algum sistema de perigo. Ao mesmo tempo que sua presença resultou no aumento da atividade de ânion e superóxido, importante mediador de resposta imune. O que é o superóxido e o ânion? Eles são substâncias importantíssimas para a renovação celular, que quando a gente usa um extrato fermentado de limoneno ou limoneno, potencializa esse ânion e superóxido. A gente chama também de glutationa peroxidase e superóxido de dismutase, que são duas substâncias importantes de ação antioxidante. Nesse artigo também mostrou a utilização do D-limoneno, né, em 3 espécies diferentes, né, e aí também com o objetivo de ação antimicrobiana, antiparasitória, citoxidade, hemolítico e antioxidante, né. Mostrou que os 3 óleos essenciais testados apresentaram atividade positiva nesses métodos que foram utilizados no estudo. Então, ou seja, mais uma vez, mais um estudo associando várias origens de óleos essenciais derivados de extratos cítricos, né? Que é por isso que eu até coloquei na aula a associação do limão, limoneno, que são esses óleos essenciais que a gente utiliza, que eles têm praticamente a mesma ação antioxidante. Por isso que eu fiz dessa forma. E agora falando sobre a canela, o óleo essencial de canela, a sua principal indicação que eu utilizei nos estudos que eu busquei foi para melhora para estimulação de digestão e circulação em gripes, infecções intestinais, impotência, constipação, náuseas, cálculos renais, dores musculares, estresse, e é conhecido popularmente por ser um potente estimulante. Então, a canela, a gente pode também estar usando, por exemplo, talvez aí numa rinite, numa sinusite, ou pessoas também que têm problemas digestórios. Porém, nos estudos que eu fiz a pesquisa, eu encontrei contraindicações. Alguns dos nossos óleos que eu fiz a pesquisa, não foi citado contraindicações, mas a canela foi indicada. Que ela é perigosa, tá? No caso, se a pessoa tem algum problema hepático no rim, ela pode piorar essa condição no caso do uso dela em excesso. Então, toda vez que vocês, né, até tem aqui no destaque, se vocês forem usar um óleo de canela, tem que olhar a indicação correta do uso para não ocorrer exageros. Na diabetes, também é importante o cuidado, tá? Porque o óleo essencial da canela pode apresentar reações adversas como erupções cutâneas e queimação. Por isso é muito importante diluí-la em óleo carreador antes do uso, no caso óleo de coco, e nunca esfregue ou massageie o óleo essencial de canela diretamente na pele, menos que seja diluído com óleo transportador, que é o que com certeza os instrutores de vocês, né, é indicado, porque no caso diabético ele pode ter feridas, né, e essas feridas elas podem se lesionar mais ainda usando de forma tópica. A sálvia, ela teve muitos estudos mostrando a utilização dela. No caso até inclusive desse estudo mostrou aqui mais um teste em vivo, ou seja, que pode ser utilizado, né, a sálvia em estudos com ratos, como eu falei para vocês. Alguns estudos atuais, eles não têm como utilizar em humanos, porque precisa de um número e também tem que seguir um código de ética. É um estudo super novo da sálvia, que foi em 2019, que a utilização da sálvia ajudou na cicatrização de feridas, alívios, dores estomacais, hepáticas e reumatismo, também como antioxidante e potencializadores cognitivos, sedativos, antissépticos e estimuladores de agentes tônicos, né? E aqui está mostrando o tempo de uso desse estudo, a quantidade que eles utilizaram. E eles mostraram também a interação de moléculas no compostos químicos do óleo essencial da sálvia com o receptor GABA,
Para quem não sabe, o receptor GABA é um receptor super importante na liberação de serotonina e de bem-estar. Esses testes comportamentais demonstraram também a inalação do óleo essencial de sálvia, que agiu em atividades antiamnésicas, ou seja, antivômito, de uma forma significativa, e efeitos antidepressivos, ansiolíticos em ratos tratados com o óleo de sálvia. Nos dados do estudo, mostrou também um agente fitofarmacêutico promissor para melhorar anormalidades relacionadas à demência. Gente, olha que estudo importante. Ele é um estudo que foi feito em ratos, o Easter, que é os mais usados. Eles injetaram o óleo essencial, né? Então não foi uso tópico nem oral, foi injetado. Porém, já é um estudo que mostra um grande avanço futuro no óleo de sálvia para doenças, né, demência, quem sabe um Alzheimer daqui a uns anos. A pimenta rosa, aqui eu fiz até uma introdução, né, da pimenta rosa, né, que a Organização Mundial da Saúde mostrou que 80% dos habitantes mundiais fazem uso dessas ervas medicinais na atenção primária da saúde. E a pimenta rosa, popularmente denominada como aroeira, é empregada em demência, como ela está no tópico de 138 como plantas mencionadas para demência. Esse citado pesquisado relata que a pimenta rosa é empregada na medicina popular para terapêutica da maioria dos tipos de dores, patologias venéreas, gengivite, reumatismo, febre e diarreia. É consenso entre vários outros pesquisadores que a pimenta rosa exerce atividade diurética, adstringente, antidiarreica, anti-inflamatória, cicatrizante, bactericida, antiviral, analgésica, sedativa, expectorante, antipirética, vermifuga e antisséptica. Olha que importante, ainda mais em tempo de Covid, a gente falando tanto dessa questão da imunidade, tem um óleo essencial, como todos esses que eu tô falando, mas principalmente a pimenta rosa, como ação bactericida, principalmente vermífuga, é importantíssimo. O óleo essencial também da pimenta rosa possui propriedades, como eu já falei, antioxidante e combate a bactérias gram-positivas. Pessoal, para quem não sabe, bactérias gram-positivas são bactérias positivas e importantes para a nossa saúde intestinal. Então, a gente tem gram-positivas num nível e gram-negativas do outro. Qual que é o problema? Quando a gente tem mais gram-negativa do que gram-positiva, a gente vai ter um efeito muito inflamatório na nossa saúde intestinal. Isso pode causar grandes problemas na saúde e na imunidade deste paciente. Outro óleo essencial também indicado é o copaíba. Esse estudo eu tive muito cuidado para pesquisar, porque eu não estava conseguindo encontrar muitos estudos no PubMed para o óleo de copaíba, porém encontrei um estudo muito confiante, que é da Universidade Estadual de Campinas, que uma pesquisa observou que as substâncias sintetizadas no laboratório a partir de compostos isolados de óleo de copaíba e do breu de pinheiro apresentaram resultados importantes contra novas linhagens de câncer e contra a tuberculose, inibindo e matando células doentes. O estudo foi feito por pesquisadores do Instituto de Química, que utilizaram o óleo de copaíba. E também contra tendinite, uma pesquisa na Universidade Federal de Sergipe observou o uso desse óleo de copaíba faz com que entre tratamentos de tendinite tenha resultados melhores. A pesquisa contou com cerca de 80 pacientes, é um número grande, de 20 a 40 anos, que foram divididos entre 3 grupos. O grupo controle, com aplicação de ultrassom e exercício, e o tratamento fisioterápico convencional, e o grupo teste tratado com a ultrassom, o óleo de copaíba e os exercícios. Ou seja, um utilizou só o uso da ultrassom e exercício e tratamentos fisioterapêuticos, o outro, o óleo de copaíba, exercícios e ultrassom, tratado com massagens com óleo de copaíba e exercícios. E aí os pesquisadores constataram que o grupo testado com ultrassom somado ao óleo de copaíba e exercício apresentou melhoras do que o resultado 1. Olha que bacana, tendinite, pacientes com doença autoimune têm muita tendinite. Outra ação do óleo de copaíba foi a ação anti-inflamatória, né? Como eu expliquei na primeira aula, tem os dipertenos, os sequiterpenos, que são substâncias funcionais
do óleo essencial, no caso do óleo de copaíba. Mostrou também ação anti-inflamatória. Aliado também ao sistema nervoso, uma pesquisa federal da Universidade Federal do Pará mostrou também em animais o uso do óleo de copaíba como proteção do sistema nervoso central, lesões e também na redução das inflamações. Pessoal, é muito importante a gente lembrar que o uso de óleos, de uma forma geral, ele vai melhorar o sistema nervoso, porque o nosso sistema nervoso, ele contém nervos que são revestidos por bainhas de mielina, e essas bainhas de mielina, como se fosse uma proteção, uma capa, é feita de gordura. Então, o óleo essencial, ele vai proteger essa bainha de mielina. Por isso que a gente, como nutricionista, fala muito da importância do uso de boas gorduras nas dietas para a melhora da saúde desses pacientes. Agora, indo para o zimbro. O zimbro, muitas pessoas utilizam o zimbro em bebidas como o gin. Vocês vão ver que na outra aula a gente vai falar sobre também o zimbro nas refeições, né, em culinária. Então, eu achei muito interessante esse estudo que eu achei do zimbro, né, falando sobre o uso do zimbro nesse estudo, onde o óleo essencial revelou a capacidade de inibir o crescimento de cândida, que é muito comum em mulheres que têm imunidade baixa. E assim, a cândida, pessoal, tem tratamentos específicos para nutrição, então tem que cortar açúcar, tem que cortar vinho, porque as substâncias desses alimentos aumentam as bactérias. Então, se vocês perceberam até agora, todos os óleos essenciais que eu falei têm ação antimicrobiana. Então, mais uma vez, mais um óleo essencial a gente pode estar utilizando para combater ações antimicrobianas, como Escherichia coli, Streptococcus, Klebsiella e pneumonia, que dá pneumonia, que está presente na pneumonia, e Enterococcus, que é muito comum em doenças intestinais. E também, voltando aqui, o zimbro, agora como um óleo essencial, né? No caso aqui, pessoal, só voltando para vocês não ficarem perdidos, nesse estudo eles usaram as bagas do zimbro, né? E aí depois eles utilizaram o óleo essencial. Então, o óleo essencial de zimbro foi indicado para uma variedade de problemas de saúde, sistemas tradicionais da medicina em todo o mundo, várias atividades farmacêuticas, biologicamente, propriedades antimicrobianas, fúngicas, cancerígenas, anti-imutogênicas, a diabetes, virais, inflamatórias, antiprotozoários são ali atribuídos. Ou seja, é um super óleo essencial, tanto para pessoas que têm baixa imunidade, pessoas que têm problemas de cicatrização, no caso da diabetes, pessoas que têm o sistema hormonal, principalmente cortisol, alterado, porque esse tipo de óleo essencial, ele ajuda a diminuir todo o fator que é gerado de estresse nessas doenças. Atualmente também o zimbro é considerado com efeitos positivos com um óleo essencial que tem bastante polifenóis, que ajuda naquelas substâncias que eu falei para vocês, glutationa-peroxidase, que são ações anti-inflamatórias e antioxidantes. E esses polifenóis, eles agem nessas ações antioxidantes, que combate também efeitos cardiovasculares, né, possivelmente por estar relacionado com o aumento da atividade antioxidante do plasma do sangue, ou seja, você revitaliza o seu sangue. E no caso do zimbro, ele evita a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, consequentemente evitando a agregação plaquetária. Os compostos fenólicos do zimbro são excelentes componentes e eliminadores de radicais de oxigênio, que são os radicais livres, e um potencial redução de elétrons do radical fenólico, e é menor do que o potencial de redução de elétrons dos radicais de oxigênio, também porque os radicais fenólicos são geralmente menos reativos do que os radicais de oxigênio. Portanto, compostos fenólicos podem eliminar intermediários reativos de oxigênio sem promover outras reações oxidativas. Gente, o que significa esses nomes oxidativos, radicais, fenólicos? O que acontece? Quando o nosso corpo tem contato, por exemplo, com um ambiente tóxico, a gente tem cadeias fenólicas que têm radicais e íons de hidrogênio, oxigênio, que eles podem estabilizar ou desestabilizar. O zimbro ele vai estabilizar, melhorando a ação, inclusive prevenindo envelhecimento precoce.
O alecrim, ou conhecido também na forma de rosemary, tá? Eu achei este estudo também de 2015, que ele melhorou a queda de cabelo de pacientes com alopécia, tá? Então, aqui o estudo, ele melhorou inclusive a coceira no couro cabeludo, e aí ele comparou inclusive com pessoas que usaram minoxidil, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, pacientes que usaram o óleo de alecrim foram aleatoriamente designados, né? Entre os grupos controles, foram um número de 50 pessoas que usaram um minoxidil a 2% por 6 meses. Após uma visita inicial, os pacientes retornaram à clínica para avaliação da eficácia e da segurança a cada 3 meses. Uma avaliação microtrófica profissional padronizada a cada voluntário foi utilizada uma entrevista após 3 a 6 meses do ensaio. Nenhuma mudança significativa foi observada na contagem média de cabelo no ponto final de 3 meses, nem no alecrim, nem no grupo de minoxidil. Em contraste, ambos os grupos experimentaram um aumento significativo na contagem de cabelo no ponto final de 6 meses, ou seja, 6 meses mostrou mais resultado. Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre grupos de estudo em relação à contagem de cabelo no mês 3 ou no mês 6, numa quantidade de números aumentados, mas as frequências do cabelo seco, cabelo oleoso e cápsula não foram significativamente diferentes da linha de base no mês 3 ou no mês 6 do ensaio. A frequência da coceira no couro cabeludo nos pontos 3 e 6 foi significativa maior em comparação com a linha de base em ambos os grupos. No caso do alecrim, nesse estudo aqui, eles quiseram demonstrar se haveria uma melhora no sentido assim de comparação minoxidil e o alecrim. Então, assim, independente se o estudo ele trouxe resultados positivos ou não, o alecrim ele pode ser até comparado com o minoxidil no uso da alopécia. Então, mais uma indicação aí, a gente tem que aprofundar. Eu peguei só um estudo para a gente não ter uma aula muito extensa, né? Mas o uso do óleo de alecrim em pacientes com alopécia. O uso do óleo de orégano nesse estudo, ele é um estudo de 2016, é um estudo bem novo. Até antes de falar sobre esse estudo, eu utilizei o óleo essencial em pacientes que têm síndrome fúngica. Até na primeira aula eu tinha citado a síndrome fúngica e o uso do óleo de essencial, que ele é muito utilizado para pessoas que têm baixa imunidade. A síndrome fúngica são mulheres que a imunidade fica muito baixa e ela tem que ter um controle microbiológico, tanto alimentar quanto ambiental, para que a imunidade dessa paciente não abaixe. E o uso do óleo de orégano, no caso desse estudo, mostrou também melhora na utilização dele em conservação de alimentos, tá? Então, no estudo, até no início aqui ele fala que os consumidores da indústria de alimentos insistem na necessidade de alternativas mais naturais, ou seja, por que a gente está falando disso? Quando a gente fala de alimentação saudável, eu sei que é muito difícil, às vezes, a indústria manter uma grande produção de alimentos na maior conservação possível, na maior proteção possível. Inclusive, muitos dos estudos que eu pesquisei, eu encontrei a utilização desses óleos essenciais como conservantes de alimentos naturais. Então, o uso do óleo de orégano está usando a indústria alimentícia para deixar o alimento conservado, mas mais natural possível. E aí, de quebra, no próprio estudo, né, mostrou que o óleo essencial de orégano teve também ação antimicrobiana e antioxidante no alimento. Então, a gente tem mostrado, a indústria tem mostrado o avanço também do uso do óleos, né, no caso do extrato dos óleos essenciais, para a conservação dos alimentos, para ação antioxidante e assim para evitar que bactérias proliferem neste alimento. E agora, o uso do óleo de cravo, que também é um produto, um óleo essencial que é utilizado para uso oral, né? Ele, nesse estudo que eu coletei, ele é um estudo um pouco antigo, relativamente antigo, mas um estudo de 2012, que mostrou o óleo de cravo como um efeito hipoglicemiante, tá? Sendo sugerido como um tratamento complementar ao alimento funcional para
pré-diabéticos e pacientes com diabetes leve, controlada com exercício e dieta, ou seja, não é o uso do óleo essencial isolado. Houve uma redução de melanoideo, importante marcador bioquímico no estresse oxidativo nos tecidos de ratos diabéticos. Então, gente, mais um estudo usando ratos. Eu quero, assim, como profissional, de uma forma bem ética, lembrar que na primeira aula eu falei que a importância dessa comprovação científica no uso de humanos, porém ainda a gente tem poucos estudos em humanos. Mas a doTERRA, antes de ela, inclusive, indicar, ela tem que ter estudos. Então, assim, sempre quando a gente usar as coisas de forma equilibrada, de uma forma consciente, a gente não vai estar trazendo risco às nossas saúdes, na nossa saúde. Porém, quando a gente compara com ratos, é porque a gente tem uma grande relação e semelhança com ratos na nossa saúde humana, tá? Então, a dieta com cravo, continuando o estudo, mostrou eficiência, né, para a redução do número de células necrosadas, ou seja, lesionadas, e váculos de inflamação, e reduziu a forma significativa da concentração de açúcares e lipídios no sangue de ratos diabéticos e restaurou os níveis de enzimas antioxidantes. Olha a importância desse estudo para esses pacientes. O cravo também mostrou ação antioxidante como os outros óleos, também ação anti-inflamatória. E agora, também o outro óleo essencial que a gente tem como indicação para uso oral, que é o óleo de manjericão. Nesse estudo, eu pesquisei muito o uso do óleo de manjericão isolado, mas eu não encontrei. É um estudo muito recente, de 2017, associou o óleo de manjericão com óleo de orégano, né? Então, fazendo uma introdução aqui, mais uma vez, mais um estudo mostrando a ação do óleo essencial como ação antimicrobiana, tá? Antioxidante. E nesse estudo, ele mostrou novamente o óleo de manjericão, e no caso associado com orégano, para ação antimicrobiana e fungo. Pessoal, então assim, hoje essa aula foi bem mais rápida que a primeira, né, da introdução. Eu gostaria muito de ter estendido até um pouco mais essa aula. Se vocês acharem que ficou falho ou que precisaria aumentar o número de informações, a gente pode fazer uma aula 3 desse assunto, mas só para vocês entenderem qual foi o objetivo dessa aula: trazer os óleos essenciais que são para uso oral e a comprovação científica deles para a nossa saúde humana e como o nutricionista pode estar usando no dia a dia do seu consultório, aqueles nutricionistas que têm o título de especialista em fitoterapia e aromaterapia, associado à alimentação e à dieta. Se vocês pesquisarem, vai ter muito mais outros óleos essenciais que são para utilização de uso oral, mas os indicados e comprovados do doTERRA são esses que eu acabei de falar, tá? São esses que são indicados, e foram esses que eu encontrei estudos recentes, isso é muito importante, estudos recentes comprovando a eficácia deles na nutrição e também na nossa saúde. De uma forma em geral, até eu citei aqui, todos contêm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórios. Portanto, independente do objetivo, os óleos são complementos para a nossa vitalidade e estão em sinergia com a nossa qualidade de vida. E uma coisa muito legal, antimicrobiano. Então, a gente está falando muito de coronavírus, né? Então, nada mais é do que um bom aromaterapeuta também para indicar para você quais as combinações que vocês podem fazer, mas de forma geral, a gente já tem artigos científicos mostrando a ação anti-inflamatória, antioxidante desses óleos da nossa saúde. E isso melhora e minimiza muito a nossa saúde, se tratando de sistema inflamatório. Até assim, um nutricionista que estiver escutando e assistindo essa aula, quando você utiliza etapas do seu tratamento, você pode utilizar diversos óleos essenciais diferentes em diversas situações para a melhora desse paciente, tá bom? Pessoal, então a próxima aula nós falaremos da aplicabilidade dos óleos essenciais na culinária, tá? Essa segunda aula foi para mostrar estudos científicos e comprovando o uso dos óleos essenciais de uma forma segura, né? E a gente vai ter a nossa live
para a gente discutir, até a gente pode estar colocando essa aula de novo para a gente estar discutindo de uma forma mais profunda a utilização desses óleos. Então, mais uma vez, muito obrigada para você que assistiu essa aula, muito obrigada pela paciência, Tabata, muito obrigada mais uma vez pelo convite, e eu aguardo vocês na próxima aula.